Formada em Direito pela Universidade Mackenzie, com mestrado e doutorado em Direito Civil pela USP, ela é pós-doutora em Direito da Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Coordenadora e professora dos cursos de especialização em Direito da Família da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Arena Livre tem o prazer em receber a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente e fundadora da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Vamos falar sobre a proposta do Ministério da Justiça para acelerar o processo de adoção no país. Conosco nesta arena os deputados Jogiato, do PMDB, e o deputado Coronel Camilo, do PSD. Muito bem-vindos a esta arena. Muito bem-vinda, doutora Regina. O que falar sobre o processo, a consulta pública que está em curso no Ministério da Justiça e da Cidadania, que muda o ECA, que muda que dá, digamos, uma nova leitura, uma leitura mais moderna da questão da adoção. Eu falo sobre um capítulo da novela recente, aí, da novela das 7, o Haja Coração, em que 3 casais vão adotar 3 crianças, 3 irmãos. Um dos casais pretende levar a criança para os Estados Unidos e o juiz determina que os 3 irmãos devam ficar com um dos casais, a Tancinha e o Beto. Ou seja, agiu de maneira correta esse juiz, não se pode separar os irmãos? É assim que se faz? Maneira corretíssima, isto já é algo disposto no próprio ECA, independentemente desse projeto aí que se antevê. Os irmãos não devem ser separados, né? Essa é a meta, né, de toda adoção, de modo que uma pessoa que pretenda adotar uma criança que tenha irmãos deve pensar em adoção dos irmãos também. Realmente a novela teve uma boa assistência jurídica, porque é isso mesmo que o juiz deve fazer. E o que muda em termos de acelerar o processo que pode levar 4, 5 anos? Pois é, eu sou advogada e alguns processos de adoção eu já pude acompanhar do início ao fim. Tenho 36 anos de advocacia, então posso dizer que a experiência, né, já diz o seguinte: com certeza os processos de adoção demoram muito no nosso país. 4, 5 anos, sem contar o período do cadastro, porque há um cadastro obrigatório pela lei, em que a pessoa fica esperando, não é? O pretendente à adoção fica esperando todos aqueles procedimentos. Lembrando que há 46, segundo uma pesquisa recente, 46 mil crianças e adolescentes em abrigos no Brasil. 46 mil? Mil. Uma cidade. Mil. E 37 mil pretendentes à adoção. Afora aqueles que desistem do procedimento por força da demora do processo judicial. Então, o que veio fazer, ou o que vai tentar fazer, esse anteprojeto de lei, que veio de uma consulta pública provocada pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, diminuir prazos. Então, propõe que haja um limite para a duração do processo de 4 meses, usualmente, com uma prorrogação máxima de mais 4 meses, ou seja, 8 meses no máximo a duração de um processo de adoção. É interessante a proposta, sem dúvida, mas o Poder Judiciário deve estar estruturado para que isso aconteça. E a estrutura significa o quê? Significa um maior número de juízes, significa um maior número de psicólogos, de assistentes sociais, obviamente funcionários públicos, que têm que obrigatoriamente atuar nos processos de adoção. Também, né, por mais que o processo seja digital, hoje em dia, na maior parte, né, não todos os locais do nosso país têm processo digitais, mas de qualquer maneira, existe sempre também uma parte cartorária que precisa ser melhor estruturada, né? Então, é preciso que a lei mude, mas é preciso também que uma estrutura melhor do Poder Judiciário acompanhe. E uma mudança no sentido que se propõe de prazos. Então, por exemplo, antes se dava ao juiz o livre-arbítrio de fixar o período do chamado estágio de convivência. O que é o estágio de convivência? É o período obrigatório em que deve haver a convivência entre o pretendente à adoção e o adotando, para que então se possa verificar a adequação daquele processo.
e se propõe agora que o limite máximo seja de 90 dias. O que é muito razoável, porque afinal de contas 90 dias é um tempo suficiente. E também uma diminuição do prazo na adoção por estrangeiros. Sim. Que agora pode ser fixada em 15 dias e no máximo em 45 dias. O que também é muito correto, porque o estrangeiro, quando vem ao Brasil, passar aqui mais do que 15 dias, ou vamos dizer um mês, né? Pensando em férias, obviamente. E antes eram vai 90 tirar... dias? Sim, era 90 dias. Não, era um prazo efetivamente intolerável, impossível de ser cumprido, né? Então, isso também é uma proposta que é feita, né? Como também que a mulher que dê uma criança, ou que entregue, melhor dizendo, uma criança num abrigo, sendo a mãe da criança, que ela tem apenas 60 dias para exercer o direito ao arrependimento, né? Para que haja uma segurança jurídica nisto tudo, né? Que daí pode surgir, obviamente, um pretendente, começar o estágio de convivência e tudo isso. Mas se vê por esse número de 46 mil crianças em abrigos e 37 mil pretendentes à adoção que não conseguem adotar, afora outra demanda daqueles que desistiram da adoção, que a situação é gravíssima, né? E acho eu que esse projeto, além da consulta pública que foi feita, ou que ainda está terminando, né, ele precisaria ser, digamos assim, trabalhado, né, de uma maneira melhor com os especialistas neste tema. Mais dialogado. Mais dialogado, né? Lembrando que uma lei é feita para a sociedade, né? E é claro que são os representantes da sociedade nas suas mais diversas áreas de conhecimento que devem estar ali no legislativo, né? Seja municipal, seja estadual, seja também em nível federal. Mas, né, essa consulta em leis de tamanha relevância, aqueles que trabalham com esse tema no seu dia a dia, né, que sabem das dificuldades maiores, né, que podem auxiliar, né? Então, eu dou um exemplo na França, né? Na França existe uma comissão de juristas permanentes para poder analisar, depois de um projeto de lei elaborado, se ele é eficaz ou pode ser ou não eficaz. Bacana. Quer dizer, faz algo... toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Doutora, deputado Georgiato, sua primeira intervenção, seja muito bem-vindo a essa arena. Obrigado, Jorge. A gente fica muito feliz de participar do Arena Livre, acompanhando o deputado Camilo, nosso comandante, e também de receber uma ilustre personalidade, a nossa presidente, a professora Regina Beatriz, que faz um trabalho extremamente importante, não só no nosso país, como em outros países. E quero dizer que esse tema da adoção é extremamente importante. Em nosso país, eu acho até pouco os 46 mil crianças, adolescentes que necessitam de adoção. Deve ter mais. Mas eu acredito também que é pouco os 37 mil pretendentes. Deve ter mais também. Talvez... A burocracia, né, que não deixa a coisa funcionar. A parte legal, a regra legais, a maior parte da população desconhece. Então eu gostaria de perguntar para a senhora, o que fazer para divulgar essas regras, para que a população soubesse mais e pudesse participar mais das adoções, que é muito importante. Que nós temos crianças pelas ruas de São Paulo, pelas ruas do nosso país, abandonada, criança adolescente até assaltando. Sim. Né? Sim. Usando crack, drogas. A gente vê países que estão querendo até legalizar maconha e outras drogas. A gente vê o mundo em reboliço. E acho que nós temos que fortalecer essa luta, que é muito importante. E eu gostaria que a senhora dissesse como é que nós poderíamos, a Assembleia, por exemplo, ajudar na divulgação dessas regras legais, até porque tem um projeto da Justiça, né, do Ministério, para que a gente possa fazer as adoções. Essa iniciativa desse programa, né, já se vê que a Assembleia está, né, exatamente tomando, né, estas providências, né? A informação, como disse o deputado, disse bem, é importantíssima, né? Outro dia, uma jovem, né, com os seus 30 e poucos anos, já disposta a não casar, né,
já se dispôs a ser solteira, me perguntou sobre adoção, já me colocando o seguinte: eu não vou conseguir, não é, doutora? Eu não vou conseguir, né? Já vêm derrotados, né? Previamente derrotados. Então, eu respondi a ela: vai conseguir. Vai demorar? Vai demorar. É uma questão de ter disposição para isto e um advogado constituído para isto, que também é muito importante. Há uma dispensa do advogado nos processos de adoção. Desculpem os legisladores, mas o advogado é essencial, segundo a própria Constituição Federal, para que seja feita justiça. Existem os defensores públicos. As pessoas que não têm condição de contratar um advogado, que tenham um defensor público. Né? Uma pessoa se sujeitar a um processo de adoção sem advogado, vai demorar, talvez não 4 ou 5, pode demorar 10 anos, não é verdade? Porque o advogado impulsiona o processo. Claro que sim, né? Se ele atuar direito, se ele atuar bem. Então, informar, como falou o deputado, né? E a Assembleia, nesse programa, toma uma iniciativa fundamental e espero que outros programas sejam feitos nesse sentido e até debates com a população aqui, não é? Na presença de deputados como os senhores, que estão extremamente envolvidos com esta questão e preocupados com tudo isto, trazendo a população aqui à Assembleia para que possam assistir a debates e serem também informados. Deputado Coronel Camilo, que nesta Casa de Leis é coordenador da Frente Parlamentar da Família, da Cidadania e da Cultura. É isso, deputado? É isso mesmo. Sua primeira intervenção, seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Primeiro, parabéns, viu, doutora Regina Bertriz, parabéns pelo trabalho, parabéns por esse enfoque, né, que deu na sua vida aí de defender a criança. Isso é importantíssimo, nós precisamos trabalhar mais nisso. Mas a minha questão é o seguinte: o foco não está errado, ou seja, nós estamos nos preocupando muito com a legislação, estamos nos preocupando muito em criar regras, inclusive regras de fiscalização, né? Cadastro, fila, né? Uma série de coisas. Será que não deveria ser diferente? Né? E vou contar um caso particular e pessoal. Mas antes, só para encerrar, não deveria ser diferente? O foco não tem que ser a criança. Ou seja, se eu tenho uma criança, eu tenho uma família, isso já está quase se fechando, eu levo para o judiciário ou para a justiça, né? Não necessariamente judiciário, né? Mas eu levo para a justiça, aí ele fala: não, você tem que entrar na fila, e você não, você tem que ir para um abrigo. Ou seja, e essa criança corre o risco de ir para um abrigo e não ser adotada por ninguém, né? Exato. E além, só mais um adendo, né? Eu conheço pessoas que não desistiram, eles nem foram atrás porque eles queriam uma criança específica, que era o filho de uma empregada. Por não poder fazer desta forma, eles simplesmente não foram. Então, eles não estão no 46 mil, não estão nos que desistiram, foram aqueles que nem foram. Talvez tivessem intenção de adotar e nem foram. Mas volto a perguntar. Agora eu vou dar um exemplo, por que eu falo da criança. Eu tenho 3 filhos, 2 biológicos e o primeiro é adotivo. Por uma questão, e foi exatamente isso, nós queríamos aquele porque aquele foi que apareceu na nossa vida e nós queríamos melhorar a vida daquele jovem que hoje está com 28 anos, graças a Deus está bem, e nós queríamos mudar a vida dessa criança lá atrás. Poderia ter filho naturalmente, foi uma opção. A primeira coisa que me chegaram, fala assim: esquece esse negócio aí de justiça, né? Uma pessoa veio e falou para mim: para com isso, vai lá, pega essa criança, está com 1 aninho ainda, não tinha 1 aninho, tinha 11 meses. Pega essa criança, vai no cartório e registre seu nome, fala que nasceu lá da sua esposa e pronto. Né? A gente interna, se precisar, no hospital para fazer uma história de cobertura, né? Eu falei: não, para com isso, não preciso disso, vamos fazer da forma legal. Resultado, comecei a adotar essa criança em 88, surgiu logo em 89, me parece, logo em seguida surgiu o ECA. Vamos resumir, né? 4 anos para fazer a adoção. E por que saiu em 4 anos? Chegou num momento que eu falei: olha, eu não quero mais, vocês podem, a criança está lá em casa, está à disposição de vocês. É lógico que a gente sabia que não ia fazer isso, né? Mas está à disposição de vocês, eu Sim. Não quero, vocês estão criando um embaraço na minha vida para eu adotar, daqui a pouco eu estou adulto e eu não consegui anotar. Aí o juiz, naquele momento, se sensibilizou, destituiu o pátrio poder e a gente conseguiu. Mas 4 anos, doutora, querendo fazer uma adoção de uma criança. Então, volto à questão inicial. O foco não está errado? Sem dúvida, coronel. E eu sempre me manifestei contrariamente à obrigatoriedade dos tais cadastros. Esses cadastros levam exatamente a essa situação, né?
Ainda o seu processo durou 4 anos, exatamente porque soube usar da sua inteligência em prol de uma, vamos dizer assim, aspas, ameaça, né? Ou termina este processo ou eu devolvo a criança. Coisa que, como disse, não iria fazer, mas fez bem, né? Exerceu o seu direito de defesa, né? E defesa especialmente dessa criança. Há um processo na Bahia, um caso conhecido por mim, que levou 10 anos. 10 anos, exatamente, não é mais criança, porque daqui a pouco não precisava porque mais. aquela senhora queria aquela criança que já tinha sido adotada por terceiros que puseram essa criança a vender coisas na rua, porque é aquela coisa terrível, né, de usar a criança como meio de renda, né? Ela retirou a criança e 10 anos. Então, esses cadastros, eles devem existir? Devem. Há realmente pessoas que não têm uma criança que esteja ali disponível. Há mães que não têm a quem oferecer a criança, no sentido, obviamente, gratuito, né, dessa expressão. Sem dúvida. E deveria, portanto, a lei excepcionar o cadastro nessas hipóteses, com uma fiscalização, por óbvio, que tudo seja feito da maneira regular, né, mas excepcionar. E isto é algo que não consta do anteprojeto. Sim. E isto, coronel, que o senhor levanta, é exatamente, deputado, acho que o maior erro que existe na lei. A lei, ela parte da má fé, ao invés de partir da boa fé das pessoas. E por que o cadastro? Exatamente por força de algo que acontecia antes do ECA, mas que não deixou de acontecer depois do ECA, vamos ser realistas, de comercialização de crianças e de agenciadores de crianças. Doutora, por Só favor. para complementar, né? Na minha visão, como deveria ser, eu tenho uma criança, ela pode ser adotada por pais estrangeiros? Sem problema, vai para o estrangeiro. Claro. Ela pode ser adotada pela vizinha? Seja adotado pela vizinha. Claro. Tem alguém que está lá, é uma Claro. tia, é alguém da família, é alguém perto. Mas assim, em qualquer momento, o inverso também é verdadeiro, hein? Não sou contra... Houve uma discussão há um pouco tempo aí na mídia de um casal de artistas que adotou uma criança de fora. Eu também não vejo nenhum problema, Também uma não. criança do mesmo jeito. Mas o que eu vejo? Nós aqui temos que focar na criança. Se eu tenho condições de resolver já, desburocratizar, resolver. E o foco tem que ser nessa solução, o mais rápido possível, para que ela se engrene. Podemos errar? Podemos, mas desse jeito que nós estamos fazendo hoje, nós estamos errando muito mais. E eu queria, Jorge, se me permitir Por favor. acrescentar, deputados, nesse sentido, na experiência advocatícia, repito, que o que se passa é o seguinte: quando existem casos como este seu, né, essas pessoas acabam ficando, depois do ECA e depois das modificações do ECA, não desse projeto, né, mas a situação atual, ficam numa guarda de fato da criança, uma guarda irregular. Porque se forem pedir a regularização da guarda logo quando a criança lhes é entregue pela mãe, o juiz vai mandar essa criança para o abrigo. Então, 4 anos, porque a jurisprudência do Estado de São Paulo, eu falo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não sei dos outros tribunais, considera que 4 anos de guarda de fato não há como mandá-la para o abrigo. Então, como fica o plano de saúde? Como fica a inscrição na escola? Isso acaba sendo feito tudo de maneira irregular. O empregador acaba aceitando, não é? Porque Sim. conhece a situação. O jeitinho. O jeitinho brasileiro, a escola também, né? Mas é uma situação irregular, porque é uma guarda de fato e não uma guarda efetivamente dada por um juiz. Quem vai falar sobre prazos e também da questão do cadastro, nós falávamos antes, né, deputado? Um cadastro municipal, cadastro Sim. estadual, cadastro nacional, é isso? Exatamente, porque nós estamos num país em que o problema é geral. Não é municipal, o problema não é estadual, o problema não é nacional, é geral. E eu acho que existe cadastro porque há uma morosidade nas adoções. À medida que você resolve, né, uma adoção, como o coronel Camilo disse, através de um vizinho, através de um parente que quer adotar essa criança, você acaba resolvendo rapidamente, esse cadastro deixa de existir. Ela fica tão pequena que nem existe. Claro. Então, a rapidez, a agilização nas adoções são extremamente importantes. Ajuda a criança, ajuda o casal, a família que quer ter uma criança, ou 2 crianças, 3, quer ter uma família, faz bem para todos. E, infelizmente, precisa destravar esse nó, desatar esse nó, para que não haja mais cadastro, nem precisa ser
um cadastro nacional. Ter cadastro é importante, como tem, por exemplo, na fila dos transplantes renais cardíacos, né? Tem isso na área de saúde. Claro, pode ter, mas cadastro não pode ter tantos números, 40 e tantos. 46 mil. 46 mil é muito. É uma fila né? imensa. Então, diminui bastante isso aí através da agilização. Agora, E da quebra da burocracia, né? sim, essa burocracia que arrebenta. Agora, é importante a gente conseguir saber qual a metodologia que a senhora poderia nos dizer em relação a essas adoções. Por exemplo, adoções dos homoafetivos, por exemplo, né? Tem que se resolver isso também. Então, resolvendo todos esses nós, talvez não tenhamos tanto cadastro. E em relação aos homoafetivos, o que a senhora pensa em relação ao cadastro também? Então, primeiramente, um esclarecimento, né? Eu sou contra essa expressão. Eu sou heterossexual. Nem sempre sou heteroafetiva. O homossexual nem sempre é homoafetivo. Então, essa expressão foi criada dentro de uma ideia de preconceito em relação ao homossexual, mas esse preconceito já passou, né? Eu prefiro, e o deputado usou bem a expressão, porque é homoafetivo que se usa normalmente. Eu prefiro muito mais usar a expressão homossexual, porque inclusive não é uma expressão que diferencie homossexual, heterossexual, né? Ela diferencia na opção sexual e não propriamente nesse termo afeto, que é um termo usado constantemente hoje em dia no direito de família e que é um termo perigoso. Até poliafeto, poliamor, tudo isso que tem se falado por aí, é um termo sedutor. Quando o ECA possibilita a adoção de uma pessoa sozinha, e isto já o faz há tempos, né? Pode ser um casal, pode ser um homem, pode ser uma mulher, ele o faz sempre sob uma premissa: o melhor interesse da criança. Sempre, né? O melhor interesse da criança. Mas o deputado Coronel Camilo quer saber sobre a tal da adoção à brasileira. Mas vamos discutir mais no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com a professora, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que é especialista em direito da família, sobre mudanças na adoção no Brasil. No bloco anterior, o deputado Coronel Camilo falava sobre a adoção à brasileira, é isso? Deputado? Isso mesmo. Doutora, queria perguntar para a senhora, né? A primeira coisa que me ofereceram na adoção, eu comentei aqui já no outro bloco, foi falar: esquece a justiça, vai lá e registra a criança no seu nome. É a chamada aí adoção brasileira, né? Lógico, irregular. Qual a sua visão sobre isso? Acontece de fato? Como que é isso no país aí pela sua experiência? Acontece, e acontece muito também pelas dificuldades dos processos de adoção. No entanto, essa chamada adoção à brasileira, por sinal, um nome muito mal colocado, porque parece que brasileiro só pratica irregularidade, né? A adoção à brasileira, adoção irregular. Então, a brasileira igual a irregular, né? Adjetivos que realmente acho que não coincidem com a nossa sociedade, com o nosso povo, em que eu acredito muito na nossa sociedade, acredito muito nas nossas leis, nas nossas instituições. Pois bem, mas o que é essa adoção? É exatamente isso que o coronel falou. E este tipo de procedimento, que na verdade não é uma adoção, é um crime. É tipificado como crime registrar filho alheio como seu. Claro que com o chamado dolus bonus, ou seja, não é uma vontade de prejudicar, é uma vontade de ajudar. Então, não existe, via de regra, condenação. Porém, onde é que estão os problemas? Essa criança pensa que é filho consanguíneo, não é? Daquela pessoa ou daquele casal que registrou em seu nome filho alheio. Num certo momento descobre, porque mentira tem perna curta, às vezes a mentira se prorroga no espaço de tempo, mas ela vem a verdade, via de regra. Ela aparece. Não é? Aparece, e ela quer que o registro seja feito em nome do seu pai biológico.
E aí, esta própria pessoa, muitas vezes já com 18 anos, promove uma ação de anulação do registro de nascimento, que é falso, porque isso é uma falsidade ideológica, por isso que é crime, para promover uma ação contra o pai biológico. E tem uma penalidade? Quem pratica? É crime, mas por ser dolus bonus, acaba não sendo aplicada a sanção penal, né? Mas ela vive acontecendo, é isso que vive acontecendo. E veja, aí a disputa começa entre o pai socioafetivo, que é chamado pai socioafetivo na adoção brasileira, né? Essa expressão. O pai socioafetivo, o pai biológico e a criança. O pai biológico muitas vezes rejeitando, o pai biológico muitas vezes querendo que o registro seja feito no seu nome. E isso tudo vai para a mão de um juiz de direito que vai ter que decidir. O que fez agora o Supremo Tribunal Federal recentemente num caso como este? Julgando extra petita, ou seja, além do pedido, coisa que o Supremo Tribunal Federal não pode fazer, porque o Supremo Tribunal Federal também é limitado pela lei, e não era uma questão de controle constitucional, de controle geral da constitucionalidade, era um recurso extraordinário com foco próprio, determinou o registro de nascimento em nome dos dois, do pai socioafetivo e do pai biológico. Conclusão, se for alguém que tenha menos de 18 anos e tiver, portanto, ainda sob o chamado pátrio poder, ou antigamente chamado pátrio poder, ou chamado poder familiar, vai ter dois homens podendo mandar, tendo o poder sobre este filho, tendo deveres, tendo direitos, numa confusão imensa. Por quê? Porque está mais do que comprovado cientificamente pela psicologia que uma criança precisa ter um pai e uma mãe. É a biparentalidade, esse é o ideal. Esse é o ideal. Ou então, pelo menos que sejam dois pais ou duas mães, né? Mas nunca dois homens exercendo em conjunto com a mãe da criança poder familiar. Isso é um trio, né? Mas, doutora, uma coisa que eu acho que é mais importante até do que tudo isso, né? Eu estou tirando o direito desta criança saber a verdade. Exatamente. Isso é o pior que eu Exatamente. vejo, né? Praticando um engodo. Volto ao que eu falei no início. O foco tem que ser nele. Sem dúvida. Tá? Esse meu menino, por exemplo, a primeira vez que ele perguntou, né? A minha mulher estava grávida do primeiro filho biológico, do meu segundo filho, e ele falou, eu também vim da barriga da mamãe. Eu falei, não, você veio da barriga de uma outra mulher, você é o filho do coração. Resultado, esse menino, a vida toda, ele trafegou muito bem a questão da adoção. Claro. Né? Deixamos até à disposição se ele quisesse conhecer. Ou seja, eu acho que além de tudo isso que a gente falou, né? De ter os dois, né? Os dois pais, né? E, na minha visão também totalmente errado essa decisão do nosso Tribunal Superior lá do Supremo. Mas o mais importante, nós tiramos o direito desta criança saber e vai descobrir da maneira pior, né? Sim. Ou seja, ao acaso. vai até questionar, né, se mentiu nisso, mentiu em outras coisas também, Claro, ou seja, coloca claro. a própria relação familiar fica Sem muito dúvida. complicada. É uma quebra de um dever obrigatório numa relação de família, que é a lealdade, né? É uma quebra total do princípio da lealdade que deve imperar numa relação familiar. E, efetivamente, quando você me perguntou o número de casos, é imenso. E é imenso afora aqueles, como também o deputado comentou, né, a respeito do número de pessoas que podem estar aí pretendendo adoção. Nesse caso da adoção, nessas hipóteses de adoção brasileira, afora aqueles que não são levados às barras dos tribunais, não é? E o engano em relação ao pai biológico, a mulher que é rejeitada por aquele homem quando grávida, rejeitada no sentido de que ele não quer casar, mas ele quer assumir a criança. Isso hoje é muito comum. Ou quando tiver possibilidade para tal. Mas às vezes não assume. E ele quer registrar. O homem hoje em dia, via de regra, quando sabe que está sendo gerado um filho seu, ele muitas vezes quer a prova do DNA natural, se não tem uma relação próxima com aquela mulher, mas ele quer registrar e quer, na medida do possível, cuidar daquela criança. A mulher, muitas vezes, ofendida, magoada com a rejeição do casamento, porque ele não quer casar, né? Ela desaparece. E um outro homem, ela conhece, que registra aquele filho como seu na chamada adoção à brasileira. Aquele homem, quando descobre, mentira tem perna curta, que aquela criança está em algum lugar
e que ele pode promover uma ação para anular o registro do pai socioafetivo e ter a paternidade, é mais um conflito que se instala, né? Então, tudo isso precisa mudar. E a mudança na adoção, talvez não com este projeto, esse projeto melhor elaborado, como bem citaram aqui os deputados, os problemas do cadastro, este perverso cadastro, porque eu acho que é um cadastro perverso para muitas situações em que a criança realmente tem que ser o foco, né? É exatamente a criança que tem que ser o foco. Tudo isso, né, vai também diminuir a adoção à brasileira, claro que sim. Não nessa última hipótese que eu dei, né, que eu comentei, mas na hipótese que o próprio coronel comentou. Deputado Georgiato. Então, Regina Beatriz, nossa querida professora, eu queria perguntar o seguinte, quando vereador, eu fiz um projeto de lei de proibição de qualquer atividade no semáforo, porque eu via crianças sendo exploradas por mãe e pai de rua não biológico. Essas crianças recebiam aquela esmolinha que a mãe e pai de rua compravam as drogas, etc., para essas crianças. Infelizmente, o poder público não fiscaliza. Existe esse projeto que transformou em lei, é lei em São Paulo, uma lei municipal, mas depois comecei a perceber que eu via crianças, adolescentes em locais promíscuos, em boates, em botecos da vida, crianças que eram exploradas até com trabalho sexual infantil. Aí eu coloquei um projeto aqui na Assembleia Legislativa, que é o toque de acolher. Acolher essas crianças para onde? Para o seio familiar, para o abrigo, para associações que cuidam disso aí, né? Cuidam do adolescente e criança. E eu pergunto para a senhora, o que a senhora acha desse projeto e que nós, certamente, estaria aumentando o número de crianças e adolescentes para a adoção que tantas pessoas querem. Eu conheço casais que estão doidinhos para adotar uma ou duas crianças, né? Constituir uma família, porque não tem meios biológicos normais para ter os filhos. Então, uma lei dessa não ajudaria, porque nós vemos a todo instante, aqui em São Paulo e outras cidades, crianças, adolescentes sendo explorados, até por traficantes. Então, eu acho que essa lei, se nós aprovássemos na Assembleia, talvez pudéssemos ajudar a termos qualidade de vida e não termos mais marginais. Porque deixando esses adolescentes nas ruas, certamente nós teremos cada vez mais violência. Aí o governo tem que criar mais batalhões da PM, policiais, DPs, aí já vira um programa de segurança pública. Contratar mais e sobrecarrega os hospitais. Porque a violência leva a sobrecarga do atendimento médico hospitalar, que também é caótico e muito ruim. Claro. Com a palavra, professor. Eu não conheço o teor integral do seu projeto, deputado, quero conhecer, né? Faço questão, inclusive, se me permitir até, de contribuir, né, na sua divulgação por meio da DEFAS, da Associação de Direito de Família e das Associações. Nós temos uma seção no nosso portal sobre direito projetado, e eu faço questão de divulgá-lo. É fundamental que isso aconteça. É chocante o que acontece na nossa capital. Eu que transito muito pelo centro da cidade, tanto pelo Tribunal de Justiça como pelo Fórum Central, Praça João Mendes é efetivamente algo que choca na verificação de tantas crianças ali praticando, coitados, obviamente sem consciência, mas induzidos por terceiros, até furtos e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, né, deputado, essa medida, né, exatamente da segurança pública, do poder de polícia, acho eu, né, embora não seja uma especialista nesta área, né, que é muito mais voltada ao direito penal, né, eu sou familiarista, acho eu que esse contingente, ele tem que aparecer, ele existe. Em certos momentos na nossa cidade, nós vemos um contingente imenso. Em outros momentos, não há polícia na rua. Então, onde é que ele está? É o que eu me pergunto, né? Onde é que ele está? E outra coisa, deputado, eu arrisco dizer, né? Eu cheguei aos meus 59 anos de idade, eu virei atrevida, né? Até os meus 49, 50, eu me continha muito, né? Agora, eu acho que eu penso assim, se eu não falar agora,
eu não sei se eu posso morrer amanhã, né? Já estou entrando para a faixa do idoso, né? Dos 60 Dos 60 anos. Eu tenho que falar o que eu penso, pelo menos vou morrer pensando cumprir o meu dever. Por que não, né? Fazer a junção da polícia militar com a polícia civil, parar com essa concorrência, né, que existe, que acaba havendo uma competência que fica ali dispersa. O próprio exército, o nosso país não é um país de guerra. Isso é verdade. Há um contingente do exército enorme. Mas as crianças estão na rua aí. As crianças na Estão rua. As crianças estão na rua. Despejadas, literalmente. Exatamente. E eu vou lembrar, por favor. Quer falar, deputado, por favor? Eu queria só acrescentar, por favor, professora Regina, eu sou da Frente Parlamentar Anti-Crack, Antidroga da Assembleia Legislativa. Aí nós fizemos uma inspeção há 3 anos atrás na Cracolândia. E lá nós encontramos uma criança, um adolescente de 10 anos. Nós resgatamos, encaminhamos, né, na Cracolândia. Quantos desses adolescentes não estão espalhados, não só para São Paulo, como no interior também? vítimas, não é, deputado? Vítimas. Doutor Evandro Pelarim, juiz de Fernandópolis, ele adotou essa lei para o Poder Judiciário. E o próprio Poder Judiciário cassou esse decreto de toque de acolher esses adolescentes que estão nas ruas, em locais promíscuos, como eu falei, até tendo exploração de trabalho sexual infantil, para dentro do seio familiar. Deputado Coronel Camilo, com a palavra. Vamos lá então. Vamos lá. Doutora, me permite discordar um pouquinho da Eu senhora agora? imaginei. Já Desculpa. temos debate Por isso que aqui. eu falei que eu estava sendo atrevida, coronel, ainda mais Veja na sua bem. presença. Não podemos arrumar mais uma atribuição que seja exclusiva da polícia, não é isso, né? Aliás, o senhor não falou em exclusividade. Mas assim, não é da polícia, é da polícia e de todos nós. Claro. Né? Ou seja, uma criança na rua é muito mais, aliás, não é um problema de polícia, é uma questão social. É que se exige muito da polícia, principalmente do policial fardado, uma postura diferente. Todos podem agregar. Por isso que a polícia de São Paulo aqui, no caso da Polícia Militar, comandei a Polícia Militar por 3 anos, gente muito boa, com muito orgulho, um privilégio para qualquer coronel comandar a PM de São Paulo. Ela deve fazer e faz bastante. A polícia ajuda nesta área, trabalha junto com o Poder Público Municipal, no acolhimento, de não deixar crianças na rua, né, após determinado horário, ou que estejam sozinhas se for criança mesmo. Mas assim, nós precisávamos, na realidade, chamar a responsabilidade de todos nós, sociedade como um todo. Né? O policial passa ali, mas eu tenho certeza absoluta que passam mais advogados e juízes nesta Praça João Mendes do que policiais. Ou promotores. Porque todos temos que, quando vê uma irregularidade, nós temos que aumentar o nosso sentimento de pertencimento em relação aos nossos filhos, às nossas crianças, todos nós. Então, por favor, não estou excluindo a polícia. Eu estou agregando nessa responsabilidade que a senhora está dando para a polícia, todos nós, né? Que é social. Todos que trafegam naquela praça, mas principalmente, né, a questão policial, a polícia ajuda bastante, vai ajudar bastante. Com relação à criança, ela desenvolve até o PROERD, que é um programa de resistência às drogas e à violência dentro das escolas, né? Quase 10 milhões de crianças passaram pelas mãos dos policiais, né, numa prevenção, né, do que a gente tem que fazer. Agora, ainda nesta linha, né? Nós precisamos do envolvimento de todos, não só do poder público, né? É muito fácil eu cobrar lá da polícia, eu cobrar da advocacia, eu cobrar, né, do Ministério Público, da Justiça. E aí que eu faço mais uma pergunta aí. E do que... próprio Quase uma legislador, provocação, né? por favor. Não, olha lá. eu faço, não é uma provocação agora, mas assim uma orientação sua pela experiência que tem, né? Lógico, o que quem está agora nos assistindo, né, um cidadão comum, né, pode ajudar nesta questão toda, não só, né, da adoção, mas da criança, né, pela sua experiência, que seriam coisas talvez simples que eles pudessem fazer, por exemplo, sei lá, comunicação do poder público numa irregularidade, né? Porque a gente sempre acha que não é do outro. Essa criança aí alguém tem que cuidar, não sou eu. Essa água vazando, alguém tem que cuidar. Esse consumo de crack não sou eu que tem que ver, né? É sempre jogando a responsabilidade para os outros, né? Então eu queria que a senhora deixasse aqui uma orientação para quem está nos assistindo hoje, né, na TV Assembleia, para assim, como ele pode participar, como ele pode exercer a sua cidadania e ajudar nessa questão, né, não só da adoção, mas principalmente nosso acolhimento à criança em São Paulo. Olha, coronel, retomando exatamente aquela parte anterior, não é uma crítica ao poder de polícia, realmente não é, né? Eu já disse que eu confio nas instituições brasileiras, né? Mas não sei se a distribuição desse contingente é feita a contento. Não sei se, não sei nem a quem cabe essa distribuição. É, né? A própria polícia. A própria polícia, mas também tem uma Secretaria de Segurança, né? Que também interfere, não interfere em tudo isto. Só explicando, né? na realidade, para voltar a esse tema,
É uma questão de prioridades. A polícia vai trabalhar principalmente com foco no crime, né? E uma criança na rua é um problema, mas ainda não chega a ser um crime. E o braço é curto, como todo o poder público. Então ela prioriza o quê? Aonde, principalmente a polícia militar, que cuida da emergência. A polícia civil é mais cartorária, vai investigar, poderia até estar trabalhando, inclusive nisso, né? Nessa praça, etc. Mas a polícia militar, ela foca na emergência. Então a emergência, a prioridade é o risco de vida, né? O risco de morte, na realidade, né? O risco que envolve a vida em algum momento. Então nem sempre ela consegue fazer isso. A gente tenta fazer, com certeza, mas nem sempre consegue. Sim. Só lembrando que estamos a 7 minutos do encerramento da nossa conversa, lá, já vamos pensar numa rodada de todos nós. considerações finais. Lembrando aqui, falamos em números, né? 46 mil crianças, adolescentes nos abrigos, né? E ali esperando a adoção. E segundo o CNJ, em 2015 foram 1.494 crianças e adolescentes adotadas, quer dizer, muito pouco, né, doutora? Como acelerar isso? Vamos pensar uma rodada de considerações finais aqui, inclusive acelerar a adoção internacional, né? Seria o caso? Todas. Umas palavras para encerrar antes de passar a palavra Bom, para... primeiro, parabenizando pelo seu trabalho, estou à disposição, à frente da família nessa Assembleia Legislativa. Ainda dá tempo de uma pergunta, temos 6 minutos ainda, se tiver uma pergunta breve, né, para a gente... Eu acho assim, acho que a contribuição que a gente pode deixar aqui da Assembleia Legislativa para aqueles que estão nos assistindo é assim, como você aí que está em casa nos assistindo, que está no seu trabalho, tem a oportunidade de assistir, como é que pode ajudar nessa questão? Então esse é o principal. Mas eu acho que a nossa sociedade tem que despertar, né, para o exercício da cidadania, saber que eu tenho que cuidar como se fosse numa cidadezinha do interior, eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que cuidar da minha praça, cuidar da minha criança, cuidar do meu bairro, né, que é o princípio aí da polícia comunitária, né? E muito se fala também hoje da zeladoria urbana, Então, deixar uma cidade habitável para todos, né? Exatamente, né? Eu não posso, a verdade é assim, eu não posso me banalizar com a coisa errada, eu não posso achar que é normal uma criança de 14 anos numa praça pedindo esmola, de 12 anos dormindo numa praça da Sé, eu não posso, isso eu não posso. Então, as minhas considerações é assim, eu quero deixar bem claro para você que está nos assistindo, que todos nós podemos e não devemos esperar tudo do poder público. Nós temos uma responsabilidade muito grande, que é fazer a nossa parte. Nós temos sempre uma responsabilidade. Pode ser menos, pode ser mais, posso conseguir fazer menos, ou posso conseguir fazer mais, como esse exemplo de vida aqui da doutora Regina, mas todos nós podemos, né? Veja o que você pode fazer para ajudar na sua situação, na sua cidade, no seu bairro, né? E se não puder fazer fora, faça dentro da sua casa. Converse com seus filhos, converse com seus familiares, na sua comunidade, mas vamos procurar melhor. E a minha questão fica exatamente nesse sentido, a doutora Regina, o que né, esse cidadão que está nos assistindo pode ajudar? Eu vou passar já também as considerações finais e depois para a senhora. Só para dizer que eu não concordo com a sua idade, porque vendo o seu rostinho, parece uma moça de 40 anos. Oh, muito 36 obrigada. anos de experiência profissional. 36 anos de experiência. Mas você tem uma fisionomia de jovem. Muito obrigada. Muito a contribuir, não só com o Brasil, como outros países. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E finalizo dizendo o seguinte, que quando a mídia mostrou aquele jovem adolescentes, 2 adolescentes no Morumbi, trocando tiro com a polícia tal, e foram mortos tal, vejo outros jovens, a gente fica aqui pensando, como a adoção é importante. Todos nós falhamos, até médico, eu sou médico, até colegas meus falharam quando examinaram esse garoto que tinha problemas, que podia dar um remedinho, talvez não chegasse a esse ponto. Sim. Falhou a família, falhou os vizinhos, falhou todo mundo. Sim. Falhou a polícia também, falhou os órgãos competentes que não adotaram, não acolheram essa criança, adolescente para o seio familiar, para um abrigo, para um órgão competente. Então, eu quero dizer que esse tema que nós discutimos hoje é muito importante, a adoção é muito importante. A senhora tem que continuar nessa luta. Tem o apoio total da Assembleia Legislativa, nós estamos aqui à disposição para divulgar seu trabalho. E conte certamente com todos os ouvintes que estão nos vendo, né, os telespectadores, e com certeza a gente tem que resgatar. E quero o apoio seu para o toque de acolher as crianças. É um sonho meu aprovar esse projeto aqui. Já tem. Tá bem? Obrigado. Já tem, deputado. Suas considerações finais, professora. Lembrando que o assunto não é novo, eu fui consultar e quando eu vi 16, pensei que o Código Civil Brasileiro de 1916, 100 anos, a Lei 3.071, que tratou da questão da adoção e, na época, era permitida para maiores de 50 anos. 50 anos de idade. Com as novas formações familiares, deveria até abrir um novo flanco aí para adoções. O que faltou dizer, doutora? Bem,
primeiramente, manifestar a minha imensa satisfação de participar do seu programa e na companhia de tão ilustres deputados, ilustres no sentido mais puro da expressão, que é exatamente esse exercício da função legislativa que eu bem sei que os dois, né, abraçaram com muita dedicação, né, e abraçam com muita dedicação. E, obviamente, na condução do programa sempre muito assertivo e esmerado e muito simpático, Obrigado, né, a quem está, o que nos deixa sempre muito mais tranquilos, né, diante de um jornalista como você, Jorge. Agora, no que se refere, né, a esta parte que o coronel colocou, sem dúvida nenhuma, coronel, as pessoas ganham cada vez mais um sentido individualista, egoísta, egocêntrico, né? Em tudo, no direito de família eu vejo isso com muita constância, né? O tal direito à felicidade própria, não é a felicidade do outro, nem mesmo num casamento ou numa união estável, na tal poligamia é a felicidade própria, né? Enfim, não. Nós temos que fazer com que as pessoas se conscientizem que, conforme os princípios cristãos, que são muito importantes, o Brasil é um Estado laico, sem dúvida nenhuma, mas os princípios cristãos são princípios morais, e quem não for cristão que siga os princípios morais, que o fazer pelo outro é o que deve dar a maior satisfação, né? E é o que o coronel falou, se a polícia não é chamada, como é que ela vai atuar? Porque ela não pode estar presente efetivamente em todos os locais, né? Agora, no que se refere ao recado que eu gostaria de deixar, né? Em 30 segundos, por favor, doutora. Em 30 segundos é o seguinte, que o Ministério da Justiça e que o Poder Legislativo não aprovem a toque de caixa este projeto. Já esperamos bastante por uma modificação. Façam a reunião de juristas, de especialistas, tanto na área do direito como na área da psicologia, da sociologia. Montem comissões que efetivamente conheçam o assunto na prática, para que este projeto possa efetivamente melhorar o processo de adoção, especialmente enfrentando a questão dos cadastros. Muito obrigada. Você também participa deste programa com críticas, sugestões ou comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutora Regina Beatriz, muito obrigado por seus esclarecimentos. Sempre um prazer conversar com a senhora. Volte mais vezes. Muito obrigada. Muito obrigado também aos deputados, deputado Coronel Camilo, deputado Jorge Atto. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.